O Livro dos Espíritos nos falou sobre a influência dos Espíritos na nossa vida. E diz que a influência é tão grande que comumente eles nos dirigem. É muito forte essa expressão, hein? Comumente nós somos dirigidos pelos Espíritos, guiados, comandados, sem que isso tire de nós a responsabilidade sobre as escolhas, os atos, as palavras, não tire. Porque somos dirigidos e guiados, mas nunca forçados. Nunca. Dirigidos e guiados, mas não à maneira do cavalo que está amarrado na carroça e que não tem outra alternativa a não ser seguir adiante quando as rédeas mandam seguir, virar à direita quando a rédea manda virar, parar quando a rédea manda parar. Diferentemente do cavalo, nós somos guiados pelos Espíritos, mas conservamos o livre-arbítrio de ir ou não, de parar ou não, seguir nessa direção ou naquela, de pensar desta maneira ou daquela. Livre-arbítrio. São duas situações muito semelhantes em um ponto de vista e muito diferentes em outro. Semelhantes porque o cavalo não sabe para onde tem de ir. Ele aprendeu a obedecer comandos. Na verdade, o cavalo nem sabe o que é ele. Ele não faz ideia do que significa ser um cavalo. Não sabe. Se um dia você perguntar para um cavalo, fale um pouco sobre você, e ele começar a responder, cuidado. Ou você está sonhando, ou está precisando de psiquiatra. Porque ele não faz ideia do que é isso. No máximo ele vai dar uma relinchada. E olha lá, o mais certo é que ele vai ignorar a sua pergunta. Assim nós também aprendemos a seguir, com a diferença que nós sabemos o que é um caminho, sabemos o que é caminhar, o que é parar, o que é seguir, sabemos quem somos. E no Espiritismo, mais ainda, sabemos de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui. Isso é o Livro dos Espíritos. Já o Evangelho, ele está falando sobre onde estiverem duas ou mais pessoas reunidas no nome de Jesus, aí ele estaria também. É preciso entender muito bem esse ensinamento. Eles não estão falando apenas de duas ou mais pessoas reunidas debaixo do mesmo teto. Elas podem estar reunidas e não estão debaixo do mesmo teto. Pode não ser no mesmo momento, estão reunidas. A grande família espírita no mundo todo, por exemplo, está unida por um ideal, debaixo do mesmo teto. Se a gente pensar que teto é o planeta Terra, mas não é a mesma casa, o mesmo endereço, estamos reunidos em nome de Jesus. Muitos de nossos companheiros não espíritas dizem que nós estamos reunidos em nome de Jesus. Nós estamos. E o que isso significa? Reunidos em nome de Jesus significa muita coisa.
Em primeiro lugar, significa que nós temos consciência da solidariedade que nos liga uns aos outros, que nos liga todos encarnados. Qualquer ação que praticamos, que beneficie o ambiente, o local onde estamos beneficiando a humanidade inteira. E para prejuízo também. Mas nem estamos conscientes da solidariedade entre encarnados e desencarnados. Companheiros não espíritas acreditam que após essa vida, a morte, estamos separados uns dos outros. Há um abismo que nos separa, não há relação e encontro entre encarnados e desencarnados, baseados numa interpretação duvidosa de uma passagem na Bíblia em que um determinado desencarnado lá pedia ao pai Abraão para poder voltar e dar o recado dos que ficaram. Ele disse lá que é um abismo entre nós e ele. E mesmo assim, os nossos irmãos não espíritas, eles são inconstantes. No mesmo momento que dizem que não há relação, eles falam que o mundo está povoado da capetaiada que está solta para ir perturbar. Quem é essa capetaiada? São os nossos irmãos desencarnados. Os nossos companheiros católicos dizem que os anjos estão aí para nos proteger, nos inspirar, mas não tem um aviso que nos separa? E estudando isso ao longo do tempo, conversando com eles, encontrei muita gente boa, com incapacidade de entender que no fundo, o que eles temem, aquela expressão que muitas pessoas tiveram depois de assistir o nosso lar. Não, essa doutrina não me serve, não. Desencarne e ainda tem que trabalhar tanto. No fundo, o que eles temem não é o contato entre encarnado e desencarnado. Temem é ter que continuar a tarefa. Abominam a ideia de que morreu e não terminou, que tem que voltar para recomeçar. Grande amiga minha, pessoa muito boa, costuma dizer assim, não vai ser necessário eu voltar para recomeçar o meu aprimoramento. Quando eu morrer e estiver na glória, Deus completa o meu aperfeiçoamento. E vai ser difícil. Porque a natureza toda, construída pelo mesmo Deus, está em processo contínuo de recomeço. Tudo recomeçando o tempo todo. Imaginem bem. Ali fora vocês têm um jardim. Naquele jardim eu vi algumas flores ali. Ao redor da flor, uma casquinha seca, vocês já observaram? Ao redor de toda flor tem uma casquinha seca, que antes de surgir, chama-se sépala. Ela abre, surge a flor. Essa flor vai ter o seu ciclo de vida por algum tempo, e ela vai murchar, vai cair. Então chega o momento de ter frutos. Esse fruto brota, começa a crescer, se desenvolve. Alguns deles o passarinho vem e come. Esse passarinho vai voar, lá adiante ele vai soltar suas fezes, suas sementes desse fruto. Vocês já sabem onde isso vai dar.
aqui onde está a planta vai cair também sementes, o vento vai espalhar, vão surgir novas árvores. E aquilo que não é semente, que cair no solo aqui, o solo vai decompor. O solo decompõe aqui e ali, fertiliza-se com o resto da própria planta, com o resto dos animais, que não volta para as raízes das árvores, se torna seiva. Seiva sobe. Vai lá plantando, ela vai ganhar folha, sépala, flor, fruto. Fechou o ciclo e começou de novo. O ciclo do sol, que é todo dia, mesmo roda, mesmo trabalho, comércio. O sol não pode dizer, não, já passei lá uma vez, já aqueci a terra, já purifiquei o ar dele, não vou lá de novo, não vou para outros cantos agora. Ele não tem vontade própria. Ele quer fazer o trabalho todo de novo. Tudo repetindo por milhares, milhões de anos. Repetindo. Que não precisa ser repetido. Aquilo que ficou concluso, completo. Aprendizagem espiritual. Uma vez a lição aprendida, uma vez a evolução feita, a experiência não precisa ser repetida. Não conclusa, tem que ser repetida, porque nós viemos ao planeta para evoluir. É muito dito no meio espírita aí, e equivocadamente. Dizem que é baseando no Evangelho, mas não é não. É baseando em enganos sobre o Evangelho. Dizem que a gente vem a esse planeta para sofrer, para pagar dívida, para despiar passado. Nada. Como nós vamos pagar dívida? Se eu tirei a vida, tirei a riqueza de alguém algum dia. Aí vem, trabalho, constituo riqueza, recebo essa pessoa por filho, entreguei a riqueza para ele, desencarnei, paguei a dívida, certo? Certo. E como eu vou pagar a dívida com os empregados que me ajudaram a enriquecer? Como eu vou pagar a dívida com a natureza, da onde eu tirei os insumos? Isso é impossível. Não significa que a gente não tem compromisso com as ações praticadas boas ou más, não é isso? Queremos dizer que é necessário ter sabedoria para ler o Evangelho. Quando ele fala de pagar dívida, ele não está falando de pegar uma coisa e passar de uma mão para outra, mas quem faz é Deus. É inútil eu querer enriquecer para deixar para os meus filhos, se não estiver na ordem divina. Não vai ser com eles. Quantos foram os pais aí, laboriosos, constituíram um enorme patrimônio para deixar para os filhos? Não ficou na mão deles. Dentro de alguns meses, anos, nenhum deles tinha nada. Isso não é possível. Vim para passar por provações. O que é provação? Eu vou provar para Deus que eu aprendi a lição. Provar, mas Deus já sabe. Provação para demonstrar para mim mesmo esse nível de evolução que não é para Deus que ele já sabe. E nós o tempo todo precisamos estar demonstrando para nós mesmos em que nível estamos. Esse é o sentido de provação.
Agora, muitas vezes estamos em situações provacionais e expiatórias e não aproveitamos. É por isso que precisa de retornar, recomeçar. Lembra do epitáfio a Kardec? Diz assim: nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Não é a lei. Olha a última frase: progredir sempre. Não basta reencarnar. Sem reencarnação não tem progressão, não é possível. Mas não basta reencarnar. Reencarnar, nós estamos reencarnando milhares de anos. Somente na face da Terra, a humanidade já conta aí com 300, 400 mil anos ser humano vivendo na Terra. Há 100 anos, mais ou menos, cada encarnação, teríamos tido aí umas 3.000 já, 4.000. Não sei se eu estou fazendo a conta corretamente. Mais de uma quantidade enorme. Essa é a maior prova de que não é suficiente começar de novo. O que é suficiente? É todos os dias modificar o modo como eu recomeço. É todos os dias escolher qual é o Espírito que vai me dirigir. Ordinariamente eles não me dirigem, mas eu posso escolher qual. Como assim escolher qual? Pelo nível do pensamento com o qual eu começo o dia. Qual é o primeiro pensamento do dia? Deus me ajuda hoje a vender muito, ter muito sucesso. Ou é, obrigado. Eu acordei, recomecei. Senhor, me mostra durante todo o dia como eu colaborar na sua obra. Me mostra o que eu tenho que fazer junto ao companheiro desorientado que eu encontrar no caminho. O primeiro pensamento do dia se refere de uma importância fundamental que vai determinar a qualidade de todo o dia. Mas qual é o primeiro pensamento comum do ser humano em geral? 7 bilhões de mentes no planeta. A me tirar aí uma meia dúzia, a aranha rosa. Será que hoje eu vou conseguir bater a minha meta? Depressa, tem que levantar, estou atrasado, tem que arrumar isso e aquilo. Não, de novo, não acredito, tem que ir trabalhar naquele local. Ai, meu Deus, que noite horrorosa de sono, ninguém merece. Justo na melhor hora do dia, eu estava com o melhor soninho, tem que levantar. Um pensamento de má vontade, de materialismo, de negativo. Vamos ver. E sequer temos consciência disso, ficou tão costumeiro que a gente nem mais percebe o absurdo. Nos momentos mais difíceis e atormentados da vida, são os momentos que a gente está com a mente mais apta para perceber a questão da bênção. Quando estamos enfermos, lembramos do tempo da saúde e percebemos o quanto éramos abençoados. No entanto, naquela época éramos tão tristes, tão raivosos. Na época da dificuldade financeira, lembramos do tempo em que havia fartura, percebemos que éramos abençoados. No entanto, na época de fartura éramos tão individualistas.
questão da consciência, meus amigos, faz toda a diferença na escolha de que espírito me dirige. Perceba, um Ismael, aqueles lá muito alto, ou é aqueles outros que os nossos irmãos não espíritas equivocadamente chamam de acapitaiadas. Respondam para vocês mesmos, não para mim. Quem me dirige durante o dia? Vocês vão notar, fazendo essa auto-observação durante o dia, que a gente varia. Quando tudo está saindo de acordo com os meus planos, quem me dirige? Bezerra, Ismael, Bittencourt Sampaio, Madre Teresa, esses do alto. Estou ligado na onda de pensamento que eles enviam. No entanto, quando as coisas saem dos eixos, quando a coisa sai muito contra o nosso desejo e plano, quem me dirige? Continua sendo Ismael, Bezerra,